Polícia Federal encontra mensagens no celular do banqueiro Daniel Vorcaro com o senador Ciro Nogueira. Vorcaro e o cunhado são transferidos para presídio do interior paulista, onde ficarão 10 dias isolados em uma cela. Quebra de sigilo do filho do presidente Lula mostra que ele movimentou quase 20 milhões de reais durante 4 anos e ainda recebeu dinheiro do pai. Estados Unidos testam míssil nuclear no mesmo dia em que Donald Trump diz que vai interferir na escolha do novo ayatolá do Irã. Distribuidoras começam a repassar efeitos da guerra no Oriente Médio para o preço cobrado nas bombas dos postos de gasolina. Mercado ilegal bate novo recorde no país, com lucro de 500 bilhões de reais para as pessoas que vivem da pirataria. Pesquisa aponta que de cada 4 mulheres brasileiras, 3 já sofreram algum tipo de assédio durante a vida. E o aquecimento global provoca alteração até na Antártida, com aumento das chuvas e menos queda de neve. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A quebra do sigilo telefônico de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, expôs uma vasta rede de contatos com pessoas importantes do Congresso Nacional. Entre elas, mensagens do banqueiro com o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. As mensagens foram anexadas a um inquérito da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. A Polícia Federal identificou no telefone do celular do banqueiro Daniel Vorcaro mensagens trocadas com o senador Ciro Nogueira. Os investigadores também encontraram diálogos em que o empresário autoriza pagamentos a uma pessoa identificada apenas como Ciro, sem sobrenome. Diante dessas informações, a Polícia Federal passou a verificar se existem indícios de crimes envolvendo o banqueiro e o parlamentar. O material foi encaminhado ao ministro André Mendonça do Supremo, responsável pelo inquérito que apura o caso. Até o momento, não há investigação formal aberta contra o senador. Procurado, Ciro Nogueira afirmou conhecer Daniel Vorcaro, mas disse não ter proximidade com o empresário e negou ter recebido qualquer pagamento. Em nota, o parlamentar afirmou que associar seu nome aos diálogos seria uma tentativa de manchar sua biografia. Segundo ele, a menção ao nome Ciro, sem qualquer outra identificação, não permite concluir que se trate do senador. Mensagens analisadas pelos investigadores também mostram que Vorcaro se referia ao senador como um grande amigo de vida. Em outra conversa, o banqueiro comemorou uma iniciativa legislativa apresentada por Ciro Nogueira no Congresso. A mensagem faz referência a uma emenda apresentada em 2024 a uma proposta de autonomia financeira do Banco Central. O texto sugeria ampliar o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, de 250 mil para 1 milhão de reais por CPF. A medida foi interpretada por integrantes do mercado financeiro como potencialmente benéfica para instituições que captavam recursos por meio de certificados de depósito bancário, como foi o caso do Banco Master. As mensagens também mostram que o banqueiro autorizou pagamentos solicitados por um operador financeiro. A Polícia Federal ainda tenta identificar quem seria o destinatário citado nas conversas e se há relação com o senador mencionado. Em uma das conversas, o cunhado de Vorcaro, apontado como operador financeiro, Fabiano Zetel, envia uma lista de pagamentos ao empresário. Entre os pedidos aparece a frase pagamento para Ciro. O banqueiro autoriza as transferências, mas os investigadores ainda não têm acesso aos dados bancários que permitiam identificar o destinatário. A apuração busca verificar se o pagamento foi feito ao senador ou a outra pessoa com o mesmo nome. O nome de Ciro Nogueira é o terceiro de um político citado nas investigações sobre o Banco Master. Outros 2 nomes já haviam aparecido em fases anteriores da apuração. Um deles foi o do deputado federal João Carlos Barcelar, citado em documentos de uma negociação imobiliária que não chegou a ser concluída. Outro foi do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mencionado em relatos sobre reuniões envolvendo a venda do Banco Master ao BRB. Enquanto segue as investigações, o INSS identificou possíveis irregularidades em produtos financeiros ligados ao Banco Master. Entre eles está o chamado M-Fácil, associado a operações de crédito consignado. Segundo o INSS, contratos analisados apresentam indícios de problemas como ausência de assinaturas, falta de transparência
transferência sobre juros e registros duplicados de beneficiários. A autarquia informou que os casos podem ser encaminhados para investigação criminal. O Banco Master afirma que sempre atuou dentro das normas estabelecidas pelo INSS para concessão de crédito consignado. O banco também diz que cumpriu os procedimentos de identificação e formalização dos contratos. As investigações fazem parte da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras e outras irregularidades envolvendo o banco. O banqueiro Daniel Vorcaro e o cunhado dele, o empresário Fabiano Zetel, foram transferidos hoje do Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo, para uma penitenciária de Potim, no interior do estado. Ali ficariam 10 dias em celas isoladas, mas a Polícia Federal pediu que eles fossem levados para um presídio federal em Brasília. Agora à noite, o ministro do STF, André Mendonça, autorizou e a transferência será amanhã. A Polícia Federal descobriu que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, montou uma rede para ter acesso a informações privilegiadas. Os investigadores encontraram conversas do banqueiro com 2 servidores e políticos, além de documentos, minutas e até indícios de favores pessoais e pagamentos. Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, revelam registros de conversas e encontros com autoridades e lideranças políticas. Os arquivos foram apreendidos durante a Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraude financeira, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e também lavagem de dinheiro. Segundo documentos obtidos pela CPMI do INSS, as mensagens mostram diálogos entre Vorcaro e a então namorada influenciadora Marta Graeff. Em uma dessas conversas, o banqueiro afirma que recebeu em sua casa pessoas identificadas como Hugo e Ciro, que teriam ido ao local para falar com alguém chamado Alexandre. As mensagens não trazem sobrenomes, mas em outras conversas, Vorcaro menciona encontros com o presidente da Câmara, Hugo Motta, com o senador Ciro Nogueira e com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os registros mostram também referências a reuniões com autoridades em diferentes momentos. Em abril de 2025, Vorcaro teria escrito para a namorada que iria encontrar Alexandre de Moraes perto de casa. Em outra conversa, ele confirma que o ministro esteve em sua residência. Há ainda menções a encontros com o senador Ciro Nogueira, descrito pelo banqueiro como grande amigo de vida, e ao presidente da Câmara, Hugo Motta. Segundo a investigação, as mensagens aparecem em arquivos brutos apreendidos pela Polícia Federal e ainda não fazem parte de um relatório analítico com a contextualização das reuniões. Por isso, o material é tratado como elemento de investigação e não como prova conclusiva de irregularidades. As mensagens também citam encontros políticos, viagens em aeronaves privadas e até reuniões no Palácio do Planalto. Em outra troca de mensagens, Vorcaro relatou ter participado de um jantar com empresários na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados. Há também registros de conversas sobre um encontro com o presidente Lula no Palácio do Planalto em dezembro de 2024. Segundo os diálogos, o banqueiro participou da reunião acompanhado do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Na ocasião, Lula teria chamado ministros e também integrantes do Banco Central para discutir o mercado financeiro e a concentração do setor bancário no país. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes já havia declarado anteriormente que o escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro, não participou da operação de venda do Banco Master para o Banco de Brasília. Já as investigações seguem em andamento na Polícia Federal e também são acompanhadas pela CPI do INSS no Congresso Nacional. Os bancos que participam do Fundo Garantidor de Crédito decidiram antecipar 32 bilhões e meio de reais para recuperar o prejuízo do sistema com a fraude no Banco Master e associados. O dinheiro, que corresponderá a uma antecipação de 5 anos dos depósitos feitos normalmente, será depositado no próximo dia 25. O fundo tem recursos das principais instituições financeiras do país para cobrir quebras e prejuízos causados aos clientes. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a morte do braço direito de Daniel Vorcaro. A notícia sobre a morte de Luiz Felipe Machado Moraes Mourão, o sicário, foi marcada por um anúncio, um desmentido e a confirmação. O acusado aparecia nos documentos da PF com o codinome de Sicário, ou
pistoleiro em espanhol, e era descrito como integrante de um suposto grupo liderado por Vorcaro para monitorar e ameaçar adversários empresariais, ex-funcionários e jornalistas. Por volta das 8 da noite, foi divulgado com fontes da Polícia Federal que ele teria morrido na prisão. A reportagem dizia que ele teve morte cerebral decretada, após tentativa de suicídio. Mas, até às 9 da noite, ou 1 hora após a primeira notícia, o advogado da família, Robson Lucas da Silva, afirmou que o hospital ainda não havia confirmado oficialmente a morte do investigado. Em nota, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais teria dito que Sicário seguia em cuidados no CTI do Hospital João 23, em Belo Horizonte. Por volta das 10 da noite, a Polícia Federal emitiu um comunicado dizendo que não confirmava as notícias veiculadas sobre a morte de Sicário. Já nesta quinta, a PF abriu um inquérito para investigar tentativa de suicídio de Sicário na prisão. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, toda a ação dele e o atendimento pelos policiais estão filmados sem pontos cegos. Segundo a nota divulgada nesta quarta pela instituição, ele atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. A PF disse que comunicou o ocorrido ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, e entregará todos os registros em vídeo que demonstram a dinâmica do ocorrido. E a seguir, quebra de sigilo do filho do presidente Lula mostra que ele movimentou quase 20 bilhões de reais durante 4 anos e ainda recebeu dinheiro do pai. E os Estados Unidos testam míssil nuclear no mesmo dia em que Donald Trump diz que vai interferir na escolha do novo ayatolá do Irã. O filho do presidente Lula movimentou quase 20 milhões de reais nos últimos 5 anos. Os dados foram revelados depois da quebra do sigilo de Lulinha, autorizada pelo ministro do STF, André Mendonça, a pedido da CPMI do INSS. Mas tudo deixou de valer como prova porque o ministro Flávio Dino derrubou a quebra do sigilo. A CPMI, que investiga fraudes no INSS, analisou a movimentação financeira do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula. Dados obtidos pela CPI mostram que entre janeiro de 2022 e janeiro deste ano, ele movimentou cerca de 19 milhões e meio de reais em uma conta no Banco do Brasil. Segundo os registros, foram aproximadamente 9 milhões e 700 mil reais em créditos, valores que entraram na conta, e cerca de 9 milhões e 700 mil reais em débitos referentes às saídas de recursos. As informações constam da quebra de sigilo bancário aprovada pela comissão. A quebra de sigilo fiscal e bancário de Lulinha foi autorizada pela CPI do INSS no Congresso Nacional. Antes disso, o ministro do Supremo, André Mendonça, já havia permitido que a Polícia Federal tivesse acesso aos dados financeiros do empresário. A medida ocorreu no contexto das investigações que apuram possíveis conexões com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Ele foi preso sob suspeita de participar de um esquema de desvio de recursos destinados a aposentados e pensionistas. A defesa de Fábio Luiz afirma que todas as movimentações financeiras são legais e que não têm relação com as investigações sobre fraudes do INSS. Em nota, os advogados afirmam que as fontes de renda do empresário são legítimas e destacam que não há menção nos documentos da CPI a qualquer elemento que ligue às fraudes investigadas. A defesa também entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão da quebra de sigilo bancário aprovado pela comissão. Segundo os advogados, a medida não teria relação direta com o objeto da investigação parlamentar. Entre os registros analisados pela CPI, também aparecem 3 transferências feitas pelo presidente Lula ao filho. Os valores somam cerca de 721 mil reais. A maior transferência foi de 384 mil, realizada em julho de 2022, período em que Lula se preparava para disputar as eleições presidenciais. Outras 2 transferências ocorreram no fim de dezembro de 2023, já durante o atual mandato. Segundo Lulinha, os valores transferidos pelo pai estão relacionados a adiantamento de herança familiar, devolução de despesas assumidas durante o período em que Lula esteve preso ou empréstimos ligados a uma empresa da qual ele possui participação.
Os dados também indicam movimentações entre empresas do empresário, entre elas a LLF Tech Participações e a G4 Entretenimento e Tecnologia. As duas companhias têm sede em São Paulo e atuam nas áreas de tecnologia, consultoria empresarial e serviços de marketing. Até o momento, não há acusação formal contra Fábio Luiz Lula da Silva no âmbito das investigações. A Polícia Federal também acompanha os desdobramentos do caso. Os Estados Unidos testaram um míssil nuclear em uma base militar. O lançamento aumentou a preocupação com uma possível escalada nuclear no conflito. Militares americanos dizem que os testes são parte da rotina e não têm ligação com a guerra. Em meio à guerra no Oriente Médio, a Força Especial dos Estados Unidos testou um míssil balístico intercontinental, que é a sua arma para ataques nucleares a partir de silos terrestres. O disparo foi feito na base da própria Força Especial em Vandenberg, no Nebraska. O equipamento foi desenhado para carregar até 3 ogivas nucleares e capaz de ter 355 quilotons, o equivalente a 24 bombas de Hiroshima. Apesar da guerra estar em curso e as tensões que se escale para um possível conflito nuclear, os militares negaram que os testes tenham relação com os ataques aéreos lançados desde o final de semana contra o Irã. Os testes nucleares americanos de fato são rotineiros e programados com antecedência, mas em outros inícios de conflitos, como na guerra entre Rússia e Ucrânia, os lançamentos costumavam ser adiados para não elevar ainda mais as tensões ou sinalizar escalada. Enquanto os testes são feitos, os Estados Unidos podem estar ganhando um aliado inédito no conflito. Depois dos europeus ficarem ao lado dos norte-americanos, um grupo de oposição do regime iraniano, conhecidos como curdos, afirmaram estar se preparando para uma possível operação militar no território iraniano. Os curdos são considerados a maior nação sem Estado próprio do mundo, com uma cultura, língua e identidade distinta espalhados pelo sudeste da Turquia, norte do Iraque, noroeste do Irã e norte da Síria. Eles são considerados o segmento mais bem organizado da oposição iraniana e teriam milhares de combatentes treinados. Com essa possível aliança, o presidente Donald Trump declarou que apoiaria uma ofensiva de forças curdas no Irã. A declaração levantou questionamentos se o republicano pretendia armar as milícias curdas contra o Irã, mas a Casa Branca desmentiu as informações. No entanto, Trump conversou por telefone com lideranças curdas que estavam em uma base de Washington, no norte do Iraque. Sabendo desse apoio a Israel e Estados Unidos, o Irã lançou mísseis contra quartéis generais das forças curdas na região kurdista do Iraque. Os bombardeios provocaram a morte de um integrante. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que deseja ter influência na escolha do próximo líder supremo do Irã após a morte do Ayatollah Ali Khamenei. Trump também criticou a possível sucessão de seu filho no cargo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistia que deveria ter um papel na eleição do próximo líder supremo do Irã, após o assassinato do Ayatollah Ali Khamenei, cujo filho lhe parece um candidato inaceitável. Em entrevista ao site de notícias Axios, o republicano disse que o filho de Khamenei é um peso leve e que tem que participar da nomeação como com Delcy, fazendo uma comparação com a Venezuela, onde a presidente interina Delcy Rodrigues tem cooperado com um bilionário sob ameaças, depois que os Estados Unidos depuseram o presidente Nicolás Maduro. Trump acrescentou que os Estados Unidos provavelmente voltariam à guerra em 5 anos sem um líder favorável no Irã. Não está claro de que forma o presidente americano poderia ter um papel na escolha de um novo líder supremo da República Islâmica, já que a decisão deve ser tomada por uma assembleia de altos clérigos muçulmanos xiitas, em sua maioria fortemente opostos aos Estados Unidos. Mas suas declarações sugerem disposição de trabalhar com alguém de dentro da administração de Teherã, em vez de buscar derrubar o governo, que é inimigo declarado dos Estados Unidos desde que a Revolução Islâmica de 1979 derrubou o Shah para o Ocidente. O filho do falecido Shah, Reza Pahlavi, propôs voltar como figura de transição antes de o Irã elaborar uma nova constituição como democracia laica. Atualmente, Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, é considerado um dos candidatos a suceder o pai, que foi apenas o segundo líder supremo, depois do líder revolucionário Ayatollah Ruhollah Khomeini. O que os Estados Unidos e Israel começaram e o Irã aceitou seguir em frente está provocando temor nos mercados financeiros globais. Tudo desabou hoje diante do temor sobre o tempo de duração desta guerra. No Brasil,
O dólar subiu 1,32% e hoje terminou cotado em R$ 5,28. E a Bolsa de Valores caiu 2,64% na faixa dos 180 mil pontos. A decisão do presidente Donald Trump de atacar o Irã para tentar mudar o regime e remodelar o equilíbrio de poderes no Médio Oriente reavivou um fantasma da crise energética. Com o bloqueio no Estreito de Hormuz, o preço do barril de petróleo subiu mais de 3% hoje e passou dos $83. A guerra no Oriente Médio provocou a maior turbulência nos mercados globais de energia desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. As interrupções no fornecimento de petróleo e gás natural, ataques à infraestrutura energética e o bloqueio de rotas marítimas estratégicas fizeram disparar os preços da energia e ampliaram a incerteza sobre o futuro da transição energética. O ponto mais sensível da crise é o Estreito de Hormuz, a passagem marítima entre Irã e Omã, por onde normalmente circula cerca de 1/5 do petróleo e do gás consumidos diariamente no mundo. O bloqueio da rota teve efeito imediato sobre os mercados. O petróleo Brent subiu após os ataques iniciais, e analistas consideraram possível que a cotação ultrapasse os $100 por barril caso a crise se prolongue. Diante da escalada, já foi anunciado que a produção vai aumentar em cerca de 206 mil barris por dia a partir de abril, em uma tentativa de compensar eventuais interrupções nas exportações da região. Mesmo assim, a crise reacendeu um debate central para a política energética global. A disparada dos preços de petróleo e gás reforçaram o argumento em favor das energias renováveis. O aumento do custo da energia pode pressionar a inflação global e levar bancos centrais a manter juros elevados, encarecendo financiamentos e dificultando investimentos em infraestrutura de energia limpa. Ao mesmo tempo, o choque energético reforçou o argumento sobre a segurança energética. Quanto maior a dependência de combustíveis fósseis, maior a exposição de uma economia a crises geopolíticas. A evolução do conflito será decisiva. Caso o bloqueio das rotas energéticas se prolongue por semanas ou meses, os mercados globais poderão enfrentar uma reconfiguração comparável à crise energética de 2022, com impactos duradouros sobre preços, investimentos e políticas climáticas em todo o mundo. A guerra no Oriente Médio já começou a impactar os preços dos combustíveis no Brasil. Os donos de postos de gasolina e as distribuidoras estão repassando aos consumidores o aumento do petróleo no exterior. Embora a Petrobras ainda não tenha alterado o valor de venda do combustível em suas refinarias, alguns donos de postos de gasolinas afirmaram que as grandes distribuidoras de combustíveis do país começaram a repassar aumentos ao preço dos combustíveis. Aos revendedores, as distribuidoras afirmaram que a escalada das cotações internacionais do produto, desde o início da guerra no Irã, encareceu as importações, principalmente de diesel, que respondem por cerca de 1/4 do mercado brasileiro do combustível. O Sindicato dos Postos do Rio de Janeiro divulgou uma nota falando de aumentos por parte das distribuidoras, citando as 3 maiores do país: Vibra, Raízen e Ipiranga. Também houve aumento para revendedores de outros estados, como Paraná, São Paulo e Minas Gerais. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis alertou que as diferenças dos preços dos combustíveis em relação ao mercado internacional atingiram níveis recordes e defendeu repasses ao consumidor interno. A Petrobras disse que segue avaliando o cenário e que só vai promover reajustes quando os preços do petróleo se estabilizarem em novos patamares. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o diesel importado correspondeu a 27,35% das vendas do combustível no país no ano passado. A Petrobras foi responsável por 47,7% das importações, enquanto empresas privadas compraram o restante. E veja a seguir, mercado ilegal bate novo recorde no país, com lucro de R$500 bilhões para as pessoas que vivem da pirataria. E um estudo mostrou que ficar 5 anos sem consumir bebidas alcoólicas pode curar até a cirrose.
O mercado ilegal no Brasil bateu um novo recorde, gerando um prejuízo de quase 500 bilhões de reais. O valor inclui perda de impostos que deixaram de ser arrecadados pelo governo devido à venda de produtos pirateados e contrabandeados. Os dados são de um levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, o FNCP, que reúne informações dos 15 setores produtivos da economia. Dos 500 bilhões de reais estimados, mais de 300 bilhões correspondem a perdas diretas da indústria, enquanto pouco mais de 100 bilhões estão relacionados a tributos que deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos. O estudo mostrou que esse problema vem crescendo nos últimos anos. De 2020 até 2025, o valor aumentou mais da metade, com um crescimento superior a 180 bilhões de reais no período. Esse avanço fez com que o mercado ilegal passasse a representar uma parcela relevante da economia brasileira. O impacto do comércio ilegal se espalha por diferentes áreas da economia. Entre os setores que registraram as maiores perdas estão o vestuário, com prejuízo estimado em 87,3 bilhões de reais, e o de bebidas alcoólicas, com cerca de 83,2 bilhões de reais. Na sequência, aparecem setores como combustíveis, com perdas de aproximadamente 29 bilhões de reais, e o mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, com cerca de 21 bilhões de reais. Também foram registrados prejuízos significativos em áreas como defensivos agrícolas, material esportivo, óculos, celulares, brinquedos e serviços de TV por assinatura, entre outros segmentos analisados no levantamento. De acordo com o Fórum, essas são áreas em que há uma forte atuação do crime organizado. A entidade destaca que um dos fatores que impulsionam esse mercado é a lucratividade obtida com a venda de produtos sem pagamento de impostos. O estudo também aponta que o comércio ilegal se tornou uma importante fonte de financiamento para organizações criminosas. Esses grupos operam com logística própria, rotas consolidadas e até mecanismos de lavagem de dinheiro. Especialistas apontam que o enfrentamento do mercado ilegal envolve não apenas fiscalização, e a legislação nem sempre consegue acompanhar a rapidez com que surgem novas formas de pirataria e falsificação. A taxa de desemprego no Brasil encerrou o trimestre de novembro a janeiro em 5,4%, o mesmo índice do período anterior. A renda média, segundo o IBGE, subiu e atingiu o recorde de R$ 3.652. Durante esse período, havia quase 103 milhões de brasileiros com registro em carteira ou no mercado informal e 5,9 milhões em busca de alguma coisa para ganhar o dinheiro do mês. Também houve estabilidade destes números. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta-feira que os tribunais regionais federais, tribunais do trabalho e tribunais de justiça de todo o Brasil expliquem o pagamento de penduricalhos nos últimos 10 anos. Os ofícios foram expedidos em atenção a um despacho assinado por Moraes na última segunda-feira, no bojo de um processo que discute se juízes podem receber a licença-prêmio ou o valor correspondente em dinheiro, por isonomia com os membros do Ministério Público. O caso tramita no Supremo Tribunal Federal desde 2017, quando a Corte reconheceu sua repercussão geral, estabelecendo que a decisão dada em tal processo valeria para os tribunais de todo o país. Na ocasião, Moraes determinou a suspensão nacional de processos relacionados ao tema, até que saia a decisão do Supremo sobre o assunto. O processo estava parado desde 2023, mas foi pautado no dia 20 de fevereiro desse ano para julgamento no dia de 25 de março, na mesma sessão em que serão discutidas as ações relatadas por Flávio Dino e Gilmar Mendes, que tratam dos penduricalhos. Até lá também está prevista a conclusão dos trabalhos da comissão criada pelo STF, com integrantes dos 3 poderes, para debater uma regra de transição para o tema. O caso que gerou debate sobre a licença-prêmio no Supremo Tribunal Federal foi o de um juiz do trabalho de Alagoas. A Justiça Federal concedeu a licença-prêmio ao magistrado sob o argumento de simetria, alegando que a magistratura tem os mesmos direitos que integrantes do Ministério Público. A União questionou o caso no STF, sustentando que a decisão que beneficiou o magistrado alagoano não só violou dispositivos constitucionais, mas também uma súmula do Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal que arquive o inquérito sobre as joias que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu de autoridades da Arábia Saudita.
A denúncia era de que, ao ficar com o presente, Bolsonaro desviou o material abusando do poder. Em sua decisão, Gonê afirmou que não existe na legislação brasileira uma lei que classifique como ilegal um presidente da República ficar com alguma coisa recebida durante uma viagem ou quando recebe uma visita. Israel intensificou hoje os ataques aéreos ao Líbano e ao Irã. Nos bombardeios, um dos líderes do Hamas foi morto. Como resposta, o Irã lançou uma onda de ataques sobre o território israelense e embarcações norte-americanas no Mar do Golfo Pérsico. O 6º dia da guerra no Oriente Médio marcou uma nova escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irã. O exército israelense aumentou sua onda de ataques contra Teherã, visando infraestruturas das autoridades iranianas depois que mísseis persas levaram milhares de israelenses a correrem para abrigos antiaéreos. Um desses ataques contou com 90 caças e mais de 40 alvos espalhados pela capital persa, incluindo uma sede da unidade especial responsável por todas as forças de segurança interna do regime. Em outra frente, a Força Interina das Nações Unidas no Líbano relatou ter visto e ouvido confrontos no sul do país, incluindo combates terrestres, deixando claro que Israel está avançando rapidamente no território libanês. Na outra ponta do Líbano, o exército israelense realizou um ataque com drones em um campo de refugiados palestinos que resultou na morte de um dos líderes do Hamas ao lado de sua esposa. As forças de defesa de Israel confirmaram a realização do ataque na região e justificaram que a ação tinha como alvo integrantes considerados envolvidos em atividades terroristas. As operações com intensa capacidade ofensiva acontecem no momento em que autoridades de Israel e dos Estados Unidos escalam as operações e fortalecem as falas sobre o motivo da guerra continuar até que o novo líder iraniano agrade os aliados. Enquanto se defende em várias frentes, o Irã lançou uma nova onda de mísseis contra Israel durante a madrugada, além dos países no continente. Um deles foi o Azerbaijão, que afirmou ter colocado suas forças armadas em alerta após um ataque com drones supostamente iranianos contra um aeroporto e uma escola. Em contrapartida, o exército iraniano negou ter atacado e acusou Israel de ter orquestrado a situação para deixar o regime xiita ainda mais isolado. Já no Mar do Golfo Pérsico, após os Estados Unidos terem abatido um navio de guerra com um torpedo, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que atacou e atingiu uma embarcação petroleira com bandeiras do país norte-americano. Essa foi a terceira embarcação bombardeada pelo Irã desde o início da guerra. Além disso, o ataque é um claro aviso do Irã de que está controlando o Estreito de Hormuz e reafirma sempre que pode. Depois de deixar claro que avançariam nos projetos de equipamentos de pontas, a França, ao lado de Itália e Grécia, se juntaram para coordenar a mobilização de seus recursos militares nas regiões próximas ao conflito. A movimentação dos europeus é uma preocupação dos países para uma escalada ainda maior no conflito. As pessoas que suspendem o consumo de bebidas alcoólicas durante, no mínimo, 5 anos podem regenerar o fígado. Até a cirrose desaparece do organismo de quem decide pensar na saúde e deixar as latinhas e garrafas para o trabalho de reciclagem. Interromper o consumo de álcool pode trazer benefícios significativos para a saúde do fígado, mesmo em situações consideradas graves. Um estudo publicado na revista científica internacional de hepatologia aponta que a abstinência contínua pode levar à regressão de complicações hepáticas, inclusive em pacientes com quadros avançados de doença relacionada ao álcool. De acordo com a pesquisa, aproximadamente 33% dos pacientes diagnosticados com cirrose hepática alcoólica apresentaram melhora completa das complicações e recuperação da função do fígado ao longo de um acompanhamento de 5 anos. A cirrose é caracterizada por danos progressivos no órgão, que passam a formar cicatrizes permanentes e podem provocar problemas como acúmulo de líquido no abdômen, alterações neurológicas e sangramentos no sistema digestivo. O estudo analisou 633 pacientes da Europa e da Ásia que interromperam o consumo de álcool após episódios
episódios de agravamento da doença. Entre aqueles que mantiveram a abstinência, não houve mortes relacionadas a complicações hepáticas durante o período analisado. Além disso, os pesquisadores observaram redução no risco de desenvolvimento de câncer de fígado e menor mortalidade geral, indicando que abandonar o álcool pode contribuir de forma decisiva para melhorar o prognóstico desses pacientes. E a seguir, pesquisa aponta que de cada 4 mulheres brasileiras, 3 já sofreram algum tipo de assédio durante a vida. E o aquecimento global provoca alteração até na Antártida, com aumento das chuvas e menos queda de neve. Os Estados Unidos fizeram o primeiro voo para o repatriamento de americanos que estavam em países do Oriente Médio. Israel também começou a trazer de volta milhares de cidadãos israelenses retidos no exterior. Mais de 120 mil pessoas ainda aguardam o retorno. Os Estados Unidos realizou o primeiro voo fretado para repatriar cidadãos americanos que estavam em países do Oriente Médio. O governo tem enfrentado críticas de turistas e opositores por não oferecer soluções mais rápidas para viabilizar a saída dos norte-americanos da região. Desde o início da guerra, mais de 17 mil estadunidenses retornaram ao país. O Departamento de Estado norte-americano informou que os cidadãos presentes no continente devem solicitar assistência via internet para conseguir voltar ao país. Aliado dos Estados Unidos na guerra, Israel também realizou uma operação para repatriar seus milhares de cidadãos retidos no exterior. Com o espaço aéreo fechado diante das retaliações feitas pelo Irã, os passageiros que estavam fora do país não conseguiram retornar por rotas aéreas regulares. Dados citados pelas autoridades mostraram que 120 mil israelenses no exterior manifestaram interesse em voltar ao país. Entre eles estão turistas, viajantes a trabalho, estudantes e cidadãos que estavam visitando familiares ou estavam em trânsito internacional. Para tentar agilizar a volta, a ministra do Transporte de Israel afirmou que o país reabriu gradualmente seu espaço para voos internacionais. No entanto, o governo judeu permite um voo por hora com uma única aeronave estreita tendo permissão para pousar no principal aeroporto do país. Como os voos ainda estão restritos, algumas companhias aéreas retornaram a operar, mas com voos reduzidos. A situação ainda é complicada, por isso as empresas pedem que os clientes não se dirijam aos aeroportos sem a confirmação de que o voo irá acontecer. Além disso, elas pedem que tomem cuidado com os canais de atendimento, porque tem criminosos aplicando golpes com contas falsas parecidas com os perfis oficiais das empresas, respondendo a comentários de pessoas que compartilham sua situação para fingir ser um suporte legítimo e roubar dados pessoais como nome, e-mail e número de telefone. O desabamento de uma casa de repouso matou uma pessoa e deixou várias feridas na madrugada desta quinta-feira em Belo Horizonte. Por volta das 6 horas, equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU trabalhavam no local nas buscas por vítimas. O imóvel de 4 pavimentos desmoronou por volta de 1h30. Vizinhos, ao ouvirem o barulho muito intenso, se mobilizaram para ajudar as vítimas. O Corpo de Bombeiros chegou ao local, meia hora depois. Os bombeiros isolaram a área e apitos são usados para tentar localizar as vítimas. A Defesa Civil de Belo Horizonte foi acionada e informou que casas próximas não correm risco. Não chovia na hora do acidente e há a suspeita de problema estrutural. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o lar de longa permanência de idosos possui autorização para funcionar e o alvará é válido até 2030. Além disso, possui também o alvará sanitário válido e a última vistoria feita pela Vigilância Sanitária foi em janeiro deste ano. Uma pesquisa da Ipsos IPEC apontou que de cada 4 mulheres brasileiras, 3 já sofreram assédio em algum momento da vida. A maioria foi importunada principalmente na rua, no transporte público e no ambiente de trabalho. A pesquisa Viver nas Cidades Mulheres 2026 do Instituto Cidades Sustentáveis e do Ipsos IPEC teve apoio do Sesc São Paulo e da Fundação Grupo Volkswagen e ouviu homens e mulheres com mais de 16 anos. Segundo o levantamento, 74% das mulheres disseram já ter sofrido assédio em algum momento da vida. 56% relataram que a importunação ocorreu na rua
ou em algum outro espaço público, e 51% no transporte público. Além disso, 38% disseram ter sido vítimas de assédio no trabalho e 33% em bares e casas noturnas. Ainda 28% disseram ter sido assediadas dentro do ambiente familiar e 17% dentro de transportes particulares, como táxi ou carros por aplicativo. O grupo etário com maior incidência de mulheres que relataram ter sofrido assédio foi o de 45 a 59 anos. Por um lado, as mulheres mais jovens, da faixa de 16 a 24 anos, podem ter mais facilidades em reconhecer situações de assédio e denunciá-las. Por outro, as mulheres com mais idade viveram em um contexto em que o machismo era mais presente e mais naturalizado. Por isso, podem ter sofrido mais com esse tipo de situação. A pesquisa também questionou os entrevistados sobre medidas que consideram eficazes para combater a violência doméstica e familiar. A medida mais citada pelas mulheres, com 59%, foi aumentar as penas para quem comete violência contra a mulher. Em seguida, 52% delas disseram que seria ampliar os serviços de proteção às mulheres em situações de violência em todas as regiões da cidade. Para os homens, essas também foram as duas medidas mais citadas. 48% responderam que a medida mais eficaz é aumentar as penas para quem comete violência, e 45% disseram que seria ampliar os serviços de proteção a mulheres em situações de violência. A pesquisa incluiu ainda perguntas para entender a percepção de igualdade de gênero entre os entrevistados e encontrou diferenças significativas entre homens e mulheres. Para 51% deles, os afazeres domésticos em suas casas são divididos igualmente entre homens e mulheres, enquanto apenas 29% das mulheres relataram que essa divisão é igualitária. Além disso, 28% dos entrevistados do sexo masculino disseram acreditar que os afazeres domésticos são de responsabilidade de homens e mulheres, mas reconheceram que elas fazem a maior parte. Entre as mulheres, 43% afirmaram que fazem a maior parte. A Ipsos IPEC ouviu 3.500 pessoas entre os dias 2 e 27 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Uma pesquisa da revista Ciência mostrou que nos Estados Unidos as aves estão desaparecendo, especialmente em regiões de agricultura intensa. A medição da redução dos pássaros foi acompanhada de 1987 a 2021. Os pesquisadores registram quedas acentuadas nas regiões mais quentes do país. O estudo, publicado na revista Science, mostra apenas a correlação com a agricultura intensiva e temperatura, não causalidade. Ele não considera outras circunstâncias que podem estar afetando as aves ao longo das rotas migratórias ou durante a invernada, mas se soma a um conjunto cada vez mais robusto de evidências de que as aves, alguns dos animais mais bem monitorados do planeta e um indicador da saúde de outras espécies, não estão bem. Para os pesquisadores, quaisquer que sejam os fatores específicos, as perdas aceleradas fazem sentido, dado o foco da sociedade no crescimento econômico, que frequentemente tem um custo para o mundo natural. Em 2019, uma equipe de cientistas publicou descobertas marcantes de que o número de aves nos Estados Unidos e no Canadá havia caído em 29% desde a década de 70. O novo estudo se baseou nas mesmas fontes de dados das pesquisas anteriores, como o levantamento norte-americano de aves reprodutoras, um projeto de monitoramento liderado em parte pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Observadores contam aves ao longo de rotas designadas de aproximadamente 40 quilômetros cada uma. As perdas mais acentuadas foram observadas na Flórida, Texas, Louisiana e Arizona. De modo geral, elas se correlacionaram com lugares quentes e, em menor grau, com lugares que registraram aumento de temperatura nos últimos 30 anos. Os pesquisadores também descobriram que os declínios de aves se aceleraram ao longo do tempo. Em média, cada rota perdeu o equivalente a 1/4 de ave a mais por ano em comparação com o ano anterior. Embora essa mudança possa parecer pequena, declínios acelerados podem rapidamente se multiplicar. Outra mudança provocada pelo aquecimento global, rejeitado por muitas pessoas, é o aumento das chuvas na Antártida. Quem mora lá passou a sentir a queda menor dos flocos de neve. Pode parecer um fenômeno insignificante, mas não é.
A ocorrência de chuva na Antártida, historicamente considerada um deserto polar marcado por frio intenso e baixa precipitação, tem chamado a atenção de pesquisadores. Em expedições científicas, os profissionais costumam se preparar para temperaturas negativas e forte radiação solar, utilizando roupas térmicas e equipamentos para a neve. No entanto, especialistas observam que esse cenário começa a mudar, com registros de precipitação líquida cada vez mais frequentes em algumas áreas do continente. O fenômeno tem sido mais observado na Península Antártica, faixa estreita e montanhosa localizada no extremo norte da Antártida e voltada para a América do Sul. Por ser uma das regiões mais quentes do continente, a península vem registrando aumento de temperatura em ritmo superior ao restante da Antártida e também à média global. Estudos conduzidos por equipes internacionais analisaram possíveis cenários climáticos para o século atual, considerando níveis altos, médios e baixos de emissão de gases de efeito estufa. Os resultados indicam que, com o aquecimento progressivo da região, a quantidade total de chuva pode crescer levemente, mas com uma mudança importante. Uma parcela cada vez maior deverá ocorrer na forma de chuva e não de neve. A tendência acompanha o aumento da frequência de dias com temperaturas acima de 0 grau. Eventos extremos recentes reforçam a preocupação da comunidade científica. Em fevereiro de 2020, a região registrou 18,6 graus, uma das temperaturas mais altas já observadas no continente, provocando derretimento acelerado em plataformas de gelo próximas. Outro fator apontado pelos pesquisadores é a atuação crescente dos chamados rios atmosféricos, corredores de ar quente e úmido que transportam umidade de regiões tropicais. A mudança no regime de precipitação pode gerar impactos ambientais relevantes. A chuva contribui para o derretimento da neve e pode acelerar o deslocamento de geleiras ao infiltrar água na base do gelo. O fenômeno também afeta a formação do gelo marinho e ameaça espécies adaptadas ao clima seco e frio, como os pinguins, cujos filhotes não possuem plumagem impermeável. Além disso, pesquisadores alertam que a infraestrutura científica instalada na região foi projetada para a neve e pode enfrentar dificuldades diante de um ambiente cada vez mais úmido. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.